e te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, e te exaltamos e te glorificamos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que eu posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, o teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, o teu amor é pra sempre. O teu amor é pra sempre.
justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode cantar isso mais uma vez? Deus é bom, amém, amados? Aleluia. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Oh, aleluia. Te rendemos graças, Pai. Sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que justiça está em ti. Tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus justo. Oh, aleluia. Oh, Senhor, reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos o teu domínio sobre as nossas vidas. O Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor é bom. Tudo que o Senhor nos dá é bom. Tudo que vem de ti é bom. Nós te agradecemos por isso. Porque o Senhor é um Deus de justiça. E não há injustiça em ti, Pai. E tudo que vem contra as nossas vidas e se levanta contra uma injustiça não vem da tua parte, e nós repreendemos nessa noite. Declaramos paz, declaramos graça e declaramos favor abundante em nome de Jesus na vida de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo e que irão assistir, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Obrigado por teu Espírito nessa noite, nos ensinando. Obrigado pelo teu Espírito nessa noite, nos conduzindo e nos guiando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Boa noite. Espero que todos estejam bem, desfrutando de graça, de paz e de favor de Deus. Que bom que você está aqui nessa noite conosco para aprendermos juntos um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Quero saudar a todos os irmãos que estão conosco nessa noite, né, com graça, com paz e com favor de Deus. Lembrando que graça, paz vem pelo conhecimento da palavra. Quanto mais graça, quanto mais nós queremos dar graça, quanto mais nós queremos do favor de Deus, nós precisamos compreender que é pelo conhecimento da palavra. Amém? Aleluia. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para ver se melhora, né? Hoje, aleluia, aleluia. Que bom, amados, né? Nas últimas vezes, né, eu vou só fazer uma retrospectiva do que eu tenho falado nos últimos dias. Eu ministrei nos últimos dias, eu falei a respeito de autoridade do crente, eu falei a respeito da importância, né, de nós considerarmos a palavra, né, o poder da nossa língua, de nós considerarmos a palavra que sai da nossa boca, né? Então eu venho ministrando a respeito de algumas coisas, né, e hoje eu quero falar a respeito de justiça de Deus. Amém, amados? Pela palavra nós compreendemos que nós fomos feitos justiça de Deus, e se nós não entendermos e não estivermos afinados a nossa identidade com Deus,
nós vamos deixar isso passar em branco e nós não vamos ter essa compreensão de que nós não somos mais pecadores e de que nós fomos feitos à justiça de Deus. Nós precisamos voltar lá ao início, compreendendo que Deus ele nos criou em perfeição. Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus nos deu da essência do próprio Deus. Nós somos um pedaço de Deus aqui na terra e nós precisamos compreender que Deus nos fez para reinarmos. Deus nos fez para que nós pudéssemos dominar e não sermos dominados. Amém, amados? Nós precisamos compreender isso. Quando Deus nos criou, Ele nos criou em perfeição. A morte, ela não existia para mim e para você. E ela deve não existir hoje. Eu não estou falando da morte física. Um dia, quando houver a separação de corpo, alma e espírito, porque esse corpo aqui ele vai ficar. Mas nós vamos receber um corpo glorificado e a nossa vida ela vai continuar eternamente. Se você não compreende isso, se você não entende isso, você precisa estudar mais as Escrituras, você precisa conhecer mais da palavra. Deus ele nos criou em perfeição. Amém? Aleluia. Então morte só entrou quando o homem pecou e caiu da posição que Deus criou. Eu gosto de dizer sempre, todo mundo que me conhece sabe que sempre que eu ministro, eu sempre estou falando que Deus ele nos tirou de uma condição e nos colocou numa posição. Que posição foi essa? A posição que Ele nos criou. Então nós precisamos, quando o homem foi enganado pela serpente e pecou, ele caiu dessa posição e agora ele estava em uma condição. Que condição é essa? Condição de miséria, condição de derrota, condição de morte espiritual. Mas Jesus Cristo veio para restaurar essa condição. Jesus Cristo veio para nos redimir. E redenção fala disso. Redenção fala de comprar de volta, de trazer de volta, de pagar um preço por. Então foi um preço pago por mim e por você. Então nós deixamos de ser pecadores e agora nós somos justiça de Deus e nós vamos aprender pela palavra. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou em uma posição. E quando o homem pecou e caiu dessa posição, Deus vem ao jardim e a Bíblia diz que Deus ele procura por Adão e diz: Adão, onde é que você está? Não é que Deus não sabia, Deus tinha o conhecimento, Deus sabia, mas Deus veio na posição que Ele criou o homem, que Ele tinha estabelecido o homem. Então nós somos criados em uma posição, caímos dessa posição, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ou seja, nos tirou de uma condição de miséria, de derrota, de pecado, e agora nos colocou em uma posição de filho, posição de justiça, em um reino, o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia! Então, fica ligado comigo nessa noite, para que você possa aprender da palavra de Deus e que você possa entender, porque tem muitos filhos de Deus aí, nós conhecemos muitos filhos de Deus, que eles dizem que são pecadores, porque eu sou pecador, miserável pecador que eu sou. Ei, você não é mais pecador. Se você recebeu Jesus, você deixou de ser pecador e agora você é justiça de Deus. Amém, amados? Aleluia! Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, todos pecaram. É isso que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos, capítulo 5, verso 12. Todos pecaram. Então, por causa de Adão, nós saímos da posição que Deus nos criou, que foi a posição onde nós estávamos posicionados para dominar sobre todas as coisas, e agora nós caímos dessa posição
e o pecado, a morte passou a fazer parte da nossa vida. Mas Jesus Cristo veio para mudar essa história. Então, aqui ainda em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. Você recebeu dessa abundância da graça? E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para nos devolver a posição. Romanos 5,17. Jesus Cristo veio para nos estabelecer de volta a posição que nós tínhamos perdido por causa do pecado de Adão. E agora, com o dom, a abundância da graça e o dom da justiça, nós podemos mais uma vez dominarmos e não sermos dominados. Então você não precisa ter medo do coronavírus, ou seja, do que for que esteja lá fora, porque você foi estabelecido numa posição que você pode dominar. E como nós aprendemos, na última vez que eu ministrei, há um poder na nossa boca, há um poder na nossa língua, e quando nós declaramos a palavra, quando nós estabelecemos aquilo que nós somos em Deus, aquilo vai operar na nossa vida, porque isso é uma verdade. Amém, amados? Aleluia. O que é a Bíblia para você? Talvez pensando rapidamente, pensando ligeiramente, o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça quando nós perguntamos ou nós dizemos o que é a Bíblia, alguém vai logo dizer, ou a gente mesmo diga, é a palavra de Deus. E não é mentira, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também é Deus contando a história do homem ao próprio homem. Deus mostrando ao homem quem ele é pela sua palavra, aquilo que Deus determinou que o homem seja. Amém, amados? Aleluia! Então, por causa de Jesus Cristo, por causa de que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, nós vamos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. No capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! É pela graça, amados. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora debaixo da graça. Amém, amados? Então não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós conquistamos, mas é por aquilo que nós recebemos. Já disse uma vez aqui, vou dizer de novo: você só tem o que você recebe. Amém, amados? Então Romanos, no capítulo 6, no verso 14, está dizendo que nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Esse pecado ele não tem mais força sobre a nossa vida, porque agora nós estamos debaixo da graça. Então, se você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, você vai reinar em vida e o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Você compreende isso? Você precisa compreender. Nós estamos te ensinando algo. Nós estamos ensinando algo para você. Aleluia! Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra nessa noite, você clica nesse aviãozinho aí, envia essa live para essa pessoa, para que ela possa receber essa palavra, porque ela está sendo defraudada. Quando ela está vivendo no caminho de Deus, quando ela recebeu a vida abundante de Deus, mas ela continua dizendo que ela é pecadora, ela está sendo defraudada, ela está sendo roubada. E o diabo ele não quer que você tenha esse conhecimento. O diabo quer que você não
receba dessa palavra, não recebe esse conhecimento, porque ele sabe que uma vez que você recebe esta palavra e que isso se revela em você, o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia! Amém, amados? Então vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, nós vamos dizer e vamos mostrar na palavra. Não adianta eu dizer para você e eu não te mostrar na palavra. Romanos capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 21. Vou repetir. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Ele o fez pecado, ele quem? Deus o fez pecado por nós. Então, amados, o pecado ele levou no seu próprio corpo. Então esse pecado ele não tem domínio sobre a minha e sobre a tua vida se nós estamos nele. Ele se fez pecado por mim e por você, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então você não é mais pecador, agora você é justiça de Deus, porque foi Jesus quem escolheu te fazer justiça de Deus. Amém, amados? Aleluia! Então você agora é justiça de Deus. Deixa eu te explicar algo, amado. Nós precisamos compreender isso. Quem é o pecador? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Um dia eu e você, né? Ou deixa eu dizer só eu. Um dia eu vivi na prática do pecado. Um dia eu vivi perdido no mundo. E tudo o que eu sabia era pecar. Eu vivi na prática do pecado, mas um dia eu entendi que Jesus Cristo se fez pecado no meu lugar, que Ele perdoou os meus pecados, que Ele levou os meus pecados, e agora eu não era mais pecador. Eu não estou dizendo que nós não erramos, eu não estou dizendo que nós não podemos pecar, não é que podemos, né? Entenda esse podemos. Não é que nós não erramos, podemos até errar, mas nós temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, e a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então se eu errar, eu tenho um advogado justo e fiel, então eu vou até ele, eu peço perdão a ele, eu peço perdão a Deus no nome desse advogado, e eu tenho o perdão garantido, porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Mas eu não sou mais pecador, porque eu não vivo praticando o pecado. Hoje, quando nós erramos, nós temos a consciência. Epa, errei, eu preciso me redimir, eu preciso mudar de direção. Porque arrependimento é isso, amados, é uma mudança de direção. Então nós não somos mais pecadores, agora nós somos justiça de Deus. Amém, amados? Aleluia! Vamos voltar lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, justificados, pois, mediante a fé. É pela fé, amados. Você recebe pela fé. Então, pela fé você diz: eu sou justiça de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi algo que nós fizemos, mas foi Jesus que fez. É por intermédio de Jesus. Amém, amados?
Aleluia! Você não conquistou, você recebeu. Você não conquistou a sua salvação, você recebeu. Aleluia! Não é mérito nosso, é mérito dele. Você compreende isso? Nós não conquistamos, nós recebemos. Nós não fizemos, nós fomos feitos. Justiça de Deus. Você foi feito. Aleluia! Então não é por mérito nosso. Não é porque nós conquistamos. Nós recebemos. Então você recebe pela fé nessa noite. Amém, amados? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Amém, amados? A graça, ela nos firma. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Aleluia! Então nós podemos permanecer firmes por causa dessa graça, mas precisamos ter essa compreensão de quem nós somos. Precisamos estar afinados com a palavra de Deus, sabendo, compreendendo a nossa identidade. Eu falei há dias atrás a respeito da nossa identidade em Cristo. Então, quando nós estamos focados pela palavra em quem nós somos, nós vamos estar afinados com o que a palavra diz que nós somos e nós vamos desfrutar daquilo que nós somos. Eu sou justiça de Deus e eu sou justiça. Nenhuma injustiça pode chegar na minha vida, porque eu fui colocado numa posição de justiça. Eu não estou mais em uma condição de miséria, eu estou em uma posição de filho, posição de justiça, posição de salvo, posição de suprido, posição de segurança, de seguro. Aleluia, posição de quem tem cura divina operando no seu corpo, porque a salvação nos garante tudo isso. A salvação nos garante quem nós somos em Cristo. A salvação não é apenas ir para o céu, porque se fosse apenas ir para o céu, eu tinha recebido Jesus Cristo e tinha morrido, porque pronto, estava consumado. Mas a salvação, ela me garante que eu tenho segurança, que eu tenho provisão, que eu tenho cura divina operando no meu corpo e que eu sou justiça de Deus. Eu agora estou em uma posição, eu não estou mais na condição. Eu posso reinar em vida, porque eu recebi da abundância da graça e o dom da justiça. Agora eu posso reinar nessa vida, agora eu posso voltar a dominar, porque Deus nos criou em uma posição de domínio. Isso está lá em Gênesis. Quando Deus nos criou, Ele criou o homem, criou todas as coisas e disse: ei, domina sobre todas as coisas. Amém, amados? Aleluia! Então agora eu voltei, por causa do sacrifício de Cristo, eu voltei a essa posição. Então eu repito a dizer, não é por aquilo que eu fiz, não é por aquilo que eu conquistei, não foi eu que fiz, não foi eu que conquistei, eu apenas recebi. Então receba nessa noite aquilo que você é em Deus, aquilo que você é pelo sacrifício de Jesus, e você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus já providenciou para mim e para você. Vamos lá em Isaías, capítulo 43. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 25. Aleluia! Então você não é mais pecador, você agora é justiça de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Isaías 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia! Então Ele mesmo, amado, é quem apaga as nossas transgressões, e por amor dele mesmo, Ele não lembra mais dos nossos pecados. Amém? Então as tuas transgressões e os teus pecados foram
apagados. Amém, amados? Então, se os teus pecados, se as tuas transgressões foram apagados, como é que você pode ser pecador? Não é mais, amados. Nós vimos lá que Ele mesmo, Ele quem? Jesus, levou sobre Ele os nossos pecados. Amém? Que Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Amém? Agora vamos lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10 diz assim, versículo 1: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca, jamais, não há imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então a lei, amados, ela não tinha, nem tem o poder de tornar perfeitos os ofertantes. Por quê? Por causa dos sacrifícios. Os sacrifícios, eles não tinham, aquilo que era oferecido não tinha esse poder. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, se ele tivesse esse poder, aquele povo ele não ia ter a consciência do pecado, não ia ter a necessidade deles oferecerem novamente, deles fazerem novamente. Entretanto, nesse sacrifício, versículo 3, fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. E aí já é Jesus falando. Jesus falando que foi necessário se fazer um corpo. Ele, o Verbo, se fez carne e habitou no meio de nós, para que ele pudesse nos redimir. Tudo feito de forma legal. Aleluia. Então é o próprio Jesus falando no versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me ofertaste, me formaste. Não deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: oh, aleluia, aleluia, glória a Deus por essa disposição de Jesus. Então ele disse, eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então essa, amados, era a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Foi estabelecida a vontade de Deus, que era nos trazer de volta, nos resgatar, nos redimir, nos trazer de volta à posição. Nos trazer de volta à posição. E o próprio Jesus disse: eis-me aqui. Amém, amado? Você se alegra com isso? Aleluia, glória a Deus, que amor tão imenso.
Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Aleluia! Então foi de uma vez por todas, amados. Nós fomos perdoados. Foi nessa vontade, essa era a vontade de Deus, de nos resgatar, de nos perdoar, de nos fazer justiça, de fazer uma coisa nova na nossa vida. Agora não é necessário mais estar trazendo sacrifício, agora não é necessário mais estar matando animais, derramando sangue de animais, porque o nosso pecado ele não foi encoberto, o nosso pecado foi apagado. Nós fomos perdoados nessa vontade, na vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo. Não é só o meu e o teu pecado de nós que estamos em Cristo. É o pecado de toda a humanidade. Agora, eles precisam aceitar. Eles precisam receber. Assim como eu e como você recebemos. Porque não é por aquilo que nós fizemos. Não é por aquilo que nós conquistamos. Mas é por aquilo que nós recebemos. Amém, amados? Então, se você recebeu, se você está nessa vontade, você já foi santificado, você já foi feito justiça de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, Jesus Cristo se entregou pela vontade de Deus, por mim e por você. Amém? Vamos voltar lá no livro do profeta Isaías. Isaías, Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dele a sua alma, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então deixa eu te dizer algo, para você compreender isso de uma vez por todas. Amados, se o diabo soubesse qual o poder que nós teríamos e que estaria à nossa disposição por causa do sacrifício de Jesus, jamais ele teria permitido que Jesus se entregasse. Porque ao contrário de que muitas pessoas dizem que foi o diabo que fez tudo aquilo com Jesus, deixa eu te dizer, foi não. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Então foi a vontade de Deus. E por que foi a vontade de Deus? Por mim e por tua causa. Você deveria se sentir um privilegiado. Em vez de você dizer, ou como muitos dizem por aí, que é miserável, que é pecador, que é isso, que é aquilo lá, pobre de mim, coitadinho de mim. Em vez de dizer isso, devia se sentir privilegiado, porque foi por minha causa e por sua causa que Deus permitiu que Jesus fosse moído. Isso agradou a Deus.
porque ele estava estabelecendo de volta a posição, o melhor da sua criação, que somos eu e somos você. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Oh, aleluia! Eu acredito que Deus, ele tem muita satisfação quando ele vê um filho seu andando naquilo que ele providenciou, dizendo: agora eu sou justiça de Deus, agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, agora eu posso dominar, agora eu posso fazer nele. Porque nós estamos, quando nós assumimos essa posição, nós estamos valorizando o que Cristo fez. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então já foi levado, amado, sobre ele as nossas iniquidades. E agora nós somos justificados pelo poder de Jesus, pelo poder conquistado naquela cruz. Volta lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, amados? Então nós devemos nos apresentar diante de Deus confiadamente, amados. Tudo está providenciado para mim e para você, para nós podermos reinar em vida, para que nós possamos... Sabe, a graça se manifestou na salvação para servir de socorro para mim e para você. Nós temos um socorro. Eu tenho visto, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho falado com muitas pessoas. Sabe, amados, eu tenho visto pessoas desesperadas. Eu tenho visto pessoas ansiosas. Eu tenho visto pessoas perdidas. E não se abisme ou não fique pasmo que muitas delas são salvas. Muitas delas são salvas. Outro dia alguém chegou para mim e me parou e disse: eu queria tanto conversar com você, eu queria tanto... Na verdade, eu estou precisando de sua ajuda. Me ajude. E eu digo, eu digo, estou aqui para ajudar. Está precisando do quê? O que é que está acontecendo? E essa pessoa, ela me disse: ontem eu tive uma crise de choro, ontem eu me desesperei e tive uma crise de choro, e eu ficava pensando o que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu esposo, e isso, e aquilo outro, e o que vai ser, e se eu pegar essa doença, e não sei o que. Desesperada, crente,
desesperada. E a primeira pergunta que eu fiz foi: me diga uma coisa, você tem assistido noticiário? E ela disse: tem. Eu digo: então pare. Em vez de se encher de noticiário, se encha da palavra. A resposta para todas essas suas angústias, essas aflições, está na palavra. Então, em vez de se encher de noticiário, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo que ninguém não deve estar informado. Estar informado é uma coisa, agora você está alimentando o seu espírito só de noticiário é outra. Então eu posso ter a informação, obter a informação, mas eu não vou me encher daquela informação, eu não vou meditar naquela informação, eu não vou pensar naquela informação, eu vou pensar na palavra. Eu acho que foi o Alexandre que ministrou aqui alguns dias atrás, falando a respeito do pensamento. O que é que a Bíblia diz a respeito do pensamento? Se é bom, se é perfeito, se traz edificação, se traz algum proveito, seja isso que ocupa o teu pensamento. Então o mal existe? Existe. Porque eu já disse outra vez aqui, vou dizer de novo, a fé, ela não nega as circunstâncias, mas a fé dá uma resposta para as circunstâncias. Então pela palavra eu compreendo, eu sou justiça de Deus e eu sou justiça. Nenhuma injustiça pode chegar na minha casa. Nenhuma injustiça pode chegar no meu corpo. Então eu rebato a informação com a palavra. Assim como Deus fez com o diabo. Está escrito, Satanás. Então está escrito, eu sou justiça de Deus. Então eu posso chegar diante de Deus confiadamente. Eu posso ter essa confiança. E aonde eu estiver, amados, eu posso ter essa confiança. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz ao meu respeito é prego batido, ponta virada, acabou-se. Aleluia! Aleluia! Então o Senhor tem tratado algumas coisas comigo. O Senhor tem tratado algumas coisas comigo, e talvez em breve eu esteja até fazendo uma live no meu Instagram, no meu pessoal, porque eu converso com muitas pessoas que são crentes e pessoas que não são crentes, e eu tenho visto o desespero, eu tenho visto essas pessoas. Agora só, amados, que de pessoas que não têm o conhecimento da palavra, nós até compreendemos. Mas de pessoas que têm o conhecimento da palavra, então é porque não estão considerando o que a palavra diz. Então precisamos considerar o que a palavra diz. Então nas minhas últimas ministrações foi falando sempre trazendo esses ensinamentos da palavra. Falando a respeito da autoridade do crente, falando a respeito do poder da confissão da palavra, de considerarmos o poder da palavra que sai da nossa boca, de sabermos a nossa identidade em Deus. Quando nós estamos afinados com a nossa identidade em Deus, nós compreendemos, eu sou justiça de Deus. Eu posso andar em justiça, eu posso desfrutar das verdades da palavra, porque eu fui feito, não foi por aquilo que eu conquistei, mas foi por aquilo que eu recebi. Então se você recebeu, amado, e por mais que a aflição, por mais que o medo possa bater na tua porta, existe uma graça que se manifesta salvadora para o socorro. É isso que está dizendo aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Sabe, quando o diabo ele tentou Jesus, a Bíblia diz que ele fugiu, ele saiu quando Jesus
rebateu com a palavra até outra ocasião ou uma oportunidade, né? Uma ocasião oportuna. Sabe, vai ter a ocasião oportuna do diabo tentar nos amedrontar. Mas também nós sabemos que na ocasião oportuna existe uma graça que nos socorre. E essa graça vem para aqueles que compreendem: eu sou justiça de Deus, eu sou uma nova criatura. Já estamos encerrando, e eu queria que você fosse em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, se passaram. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Todas as coisas, amados, foram feitas novas. Então as coisas velhas se passaram. Um dia você foi pecador, hoje você não é mais. Porque agora você está em Cristo. Vou repetir de novo. Não é por mérito seu, não é pelo que você conquistou, não é pelo aquilo que você fez, mas é por aquilo que você recebeu. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Você é uma nova criação. Você foi tirado, arrancado da condição. Que condição? Condição de miséria, condição de pecado, condição de doença, condição de falta, condição de morte. E agora você foi colocado em uma posição de justiça de Deus, posição de salvo, posição de provido, posição de quem está em segurança, posição de quem está firmado, posição de quem tem cura divina, posição de quem tem provisão abundante. Aleluia! Aleluia! Por quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele ou Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você é justiça de Deus. Oh, aleluia! Eu sou justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Amém, amados? Oh, ai de mim. Aleluia! Oh, glória a Deus. Vou encerrar com esse aqui. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Oh, aleluia! Não há condenação, amados. Porquanto que fora impossível a lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aleluia! Então não há condenação mais. Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos: Abba, Pai. Oh, aleluia!
nós agora temos um Pai. Oh, aleluia! Nós temos um Pai que nos tirou de uma condição miserável e nos colocou em uma posição de filho, e nós podemos chegar diante dele e dizer: Abba, Pai, eu já não sou mais pecador porque eu estou em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e agora eu sou justiça de Deus. Amém, amados? Você é a justiça de Deus. Então não aceite, não receba alguém está dizendo que você é pecador. Porque se você está em Cristo, você é a justiça de Deus. E se você não está, nessa noite você pode receber Jesus. Não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que você recebe. Não é por aquilo que você conquistou, é por aquilo que você recebe. Então, se você quiser receber Jesus nessa noite, se você está aí nos ouvindo e nunca entregou a sua vida ao Senhor e quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, né? Eu queria que você fizesse comigo essa oração. Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu creio que eu sou pecador, mas nessa noite eu decido transformar e mudar a minha vida, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, sendo o meu único e suficiente Salvador, para que eu deixe de ser pecador e me torne justiça de Deus. Então venha habitar dentro de mim, Espírito Santo. Eu entrego a minha vida a Ti e reconheço que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para que eu tenha vida e vida abundante e para que eu seja uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você fez essa oração, você entra em contato aí conosco. Vai ser um prazer, uma honra poder estar te orientando na palavra, poder estar te conhecendo e, assim que possível, poder estar dando um abraço em você. Então, amados, como eu disse, talvez nos próximos dias eu esteja fazendo uma live no meu Instagram pessoal. Eu vou estar avisando aí a todos vocês, né, para que a gente possa estar recebendo mais de Deus e conhecendo mais de Deus. Espero que você tenha aprendido nessa noite alguma coisa. Espero que você tenha recebido e que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, graça, paz e favor de Deus abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus, né? Amamos todos vocês, estamos com saudade e cremos que em breve estaremos juntos, reunidos novamente para louvarmos, adorarmos e engrandecermos o nome de Deus. Graça e paz sejam multiplicados.